Boa noite. Eu me chamo Márcia Horta, para quem não me conhece, né? E hoje temos a nossa preletora, que é a Viviane Duarte Nisson. Vou falar um pouquinho. Professora, advogada, especialista em violência doméstica, conselheira da OAB Ilha, membro da CDCA OAB do Rio de Janeiro, né? Convido a Viviane. Boa noite, amados. É com muita alegria que eu retorno a essa igreja depois de muitos anos. Quando eu vim aqui da última vez não tinha, a igreja estava em obra, era totalmente diferente. Eu estou realmente numa nova igreja. E é uma grande alegria estar aqui com os irmãos nessa noite. Esse convite me foi feito pela Ana há 3 anos atrás, né, antes da pandemia. E enquanto eu conversava com a Ana, Deus me falou, vai ser esse o tema. Mas aí o mundo virou de cabeça para baixo, nossas vidas viraram de cabeça para baixo também, quantas coisas mudaram. Mas quando a Ana me ligou novamente, Deus falou, vai continuar o mesmo tema. Mas antes eu quero apresentar quem veio comigo. Hoje me acompanha a minha filha Tainá. Fica em pé, Tainá. Não quer não? Levanta a mãozinha assim. A Tainá. A Roseli, que os irmãos conhecem muito bem. Fica em pé, Roseli. E a Nilma também, ambas membros. Só Tainá em breve também. Todas nós somos membros da Igreja Batista do Cacuia. Quando o convite foi feito pela primeira vez, eu era da freguesia. Mas quantas coisas aconteceram. O papai da Tainá foi ceifado pela Covid e ficou impossível para a gente continuar ali. Mas nós fomos acolhidos com muito carinho ali na Igreja do Cacuia, que tem um trabalho com crianças muito querido, muito dinâmico. E hoje eu e Tainá nos sentimos muito felizes de fazer parte da Igreja Batista do Cacuia. Mas nós estamos celebrando hoje, rememorando, né? A palavra comemorar é trazer a memória com o Dia Internacional da Mulher, que é um dia de vitória, mas é um dia de derramamento de sangue. É um dia que quando nós lembramos da primeira vez, o que ocasionou a celebração desse dia foi um ato de grande injustiça por mulheres que brigavam por direitos trabalhistas. E não era equiparação a direitos trabalhistas com os homens, não, era só uma jornada de trabalho mais justa. E como eu fui apresentada pela irmã que nos apresentou há pouco, há 26 anos eu atuo na área de violência doméstica, mais em específico violência doméstica contra crianças e adolescentes. E é um tema que é muito pouco falado nas nossas igrejas. Cristiano, cadê Cristiano? Parceiro de grandes jornadas desde a adolescência. Nós já trabalhamos uma vez até sobre o tema de pedofilia, que pretendemos ainda trazer para os nossos embaixadores e mensageiras também. Mas hoje eu quero convidar os irmãos a refletirem um pouco sobre a realidade da violência doméstica na vida de uma mulher. Porque o fantástico da palavra de Deus é que ela não mascara nada. Nós encontramos na Bíblia todos os temas, dos mais deleitosos aos mais árduos. E se nós estamos rememorando um fato que ainda trata, e hoje o Brasil é o 5º lugar na realidade de violência doméstica contra a mulher. 5º lugar mundial, mas é o 3º lugar de feminicídio, né? Que é o crime de homicídio contra a mulher pelo fato de ser mulher. Então nós temos que discutir sim isso nas igrejas. E ao longo de todos esses anos, trabalhando com violência doméstica contra crianças e adolescentes, lamentavelmente, nas estatísticas, nós vamos ver muitos casos envolvendo crianças de igreja. Então nós precisamos conversar. É um tema espinhoso, mas nós vamos usar a palavra de Deus como base. E eu convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 21. E nós vamos trabalhar com Gênesis 21 e Gênesis 16. Então, se vocês já quiserem deixar marcadinha a Bíblia de vocês, nós vamos começar lendo
Gênesis capítulo 21, versos de 14 a 17. Eu durante muitos anos da minha vida dei aulas de direito e aliás é uma grande paixão. E uma das coisas que a gente tem que falar para os alunos, só que a gente deixa para falar já no final, né, da faculdade para eles não desanimarem antes, é que a vida não é justa. E o direito também não é justo. E nós vamos ver aqui nessa história pela perspectiva de uma personagem que muitas das vezes é calada, muitas das vezes ela é injustiçada. Nós vamos ver essa história em que temos como personagens Abrão, Sarai, mais à frente vamos ter Isaac, mas nós vamos ver essa história hoje pela perspectiva de Agar, a escrava egípcia, e de Ismael, ok? Então nós vamos começar fazendo a leitura de Gênesis 21, de 14 a 17. Gênesis 21, de 14 a 17, diz assim: Então se levantou Abrão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre os seus ombros. Também lhe deu um menino e despediu-a. Então ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a voz e chorou. E ouviu Deus a voz de quem? De Agar? Não. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar aonde está. Irmãos, esse momento, nós estamos começando essa história do final. Depois nós vamos retornar um pouquinho para o início. Mas nós podemos dizer que esse é o ápice da injustiça da vida de Agar. Imaginem os irmãos ser colocada para fora. Abrão, lembra? A gente precisa lembrar de uma série de outras histórias, né? Lembra que os rebanhos de Abrão não podiam ficar no mesmo lugar no momento ainda, agora ele já é Abraão, né? É porque a gente vai voltar, vamos chamar então de Abraão o tempo todo, porque a gente vai ter momento que vai ainda voltar para ele enquanto Abrão, mas aqui ele já é Abraão, já nasceu Isaac. Mas os irmãos lembram quando Isaac ainda era um sonho longínquo, nem Ismael existia, que os rebanhos de Abraão não poderiam dividir o mesmo espaço de terra com o sobrinho dele, porque eram muitos. Mas como é que ele despede Agar e Ismael? Com ouros, levando um novilho, né? Leva assim, né? Matou alguns gados? Não. Lá está indo Agar com seu filho Ismael, com um pão e um odre de água. E aí eu tenho que falar por que esse texto é tão pungente no meu coração. Há anos atrás, eu primeiro fiz a faculdade de comunicação, me formei em comunicação social, na habilitação de relações públicas, e o meu primeiro emprego foi numa fábrica de brinquedos. E era uma fábrica de brinquedos que trabalhavam brinquedos artesanais, aqueles brinquedos de madeira, didáticos, né? E qual foi o meu espanto? Quando eu entrei naquele local, eles exploravam a mão de obra infanto-juvenil, principalmente infantil. Tinham crianças de 10 anos que já trabalhavam. Tainá tem 10 anos. E era uma injustiça tão grande que eu vi ali, mas que repertório que eu tinha? Isso eram os idos de 1992. E eu não sabia, e eu tentava argumentar com o chefe, mas aquela história, né? Jovem, cheio de energia, papai anda pagando as contas, pedi demissão porque eu não tinha condições de ficar naquele local, mas aquele incômodo ficou no meu coração. Isso era 1992. Em 1990 tinha saído o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí eu falei, vou para a faculdade de Direito só para entender isso. Eu não quero advogar de jeito nenhum, eu só quero entender como é que se dá essa questão, como defender os direitos dessas crianças. Pois bem, eu passei a faculdade toda dizendo que eu não ia trabalhar na área do direito
e já são 26 anos na área do direito, porque Deus me falou nesse texto, uma leitura devocional. Deus usou esse texto e Deus ouviu o choro do menino. E Deus falou: você vai ser esse instrumento para ouvir o choro do menino, trabalhando com violência doméstica. Já trabalhávamos com adolescentes, né, Cristiano, desde aquela época. E esse texto é muito pungente no meu coração, porque essa realidade que nós estamos vendo de Agar e Ismael, infelizmente, não mudou. E se nós lembrarmos de situações na nossa vida, eu poderia perguntar para os irmãos: quem aqui nunca sofreu uma injustiça? De toda ordem. Pode ser uma injustiça no trabalho, pode ser uma injustiça lá na nossa infância, uma injustiça no relacionamento afetivo ainda na adolescência, mas todos nós, de alguma forma, já passamos pela sensação da injustiça. E a grande questão da injustiça é que a gente se sente só. A gente tem a impressão que Deus nos abandonou. E quando a gente pensa aqui em Agar, vamos pensar um pouco quem é essa mulher. O próprio nome dela já quer dizer errante. O próprio nome de Agar quer dizer, deixa eu consultar, fugitiva, imigrante, errante. Agar era egípcia, ela não era nem cananeia, nem era da linhagem de Abraão, mas provavelmente Abraão e Sara compraram Agar quando estiveram fugitivos também lá no Egito, quando estiveram também errantes no Egito. Se a gente comparar, construir assim um quadro comparativo, a gente pode imaginar Agar como representante feminino da vida de José. José também não tinha uma família, só que no caso de José era um príncipe na família de Jacó, é vendido para o Egito como escravo e passa por tantas situações de injustiça. Nós não sabemos nada da família de origem de Agar, mas fato é que essa jovem é uma escrava. Ela, como escrava, é levada para fora do Egito junto com aqueles que compraram, e ela perde o seu direito de vida, o seu direito de identidade, o seu direito de língua, e vai ter que seguir essa família. Só que um dia a senhora dela teve uma ideia, e a gente, para ver essa ideia, vai precisar voltar para o capítulo 16, no verso, vamos começar lendo 16, de 1 até 4a. Diz assim, Gênesis 16, de 1 até 4a. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, aqui é Abrão ainda, que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Se a gente voltar umas páginas aqui na nossa Bíblia, Abrão, que ouvia a voz de Deus, que como amigo conversava com Deus, tinha recebido o quê? Uma promessa muito específica. Você vai ser o pai de uma grande nação. Eu vou te dar filhos. Mas é interessante que o tempo passou. Abrão já era um homem idoso. Sarai, nós sabemos que é uma mulher lindíssima, também porém idosa. E o tempo que não foi favorável ali, não permitiu que os filhos viessem. E agora Abrão está ouvindo a voz de Sarai e esquecendo da promessa de Deus. Irmãos, que erro nós cometemos quando esquecemos as promessas de Deus? E não para por aí, porque ela não só propõe que ele deite com sua serva, como ainda segue no versículo 3. Assim tomou Sarai, a mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, e depois de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Ele a possuiu e Agar concebeu. Por enquanto vamos parar por aqui. Quando a gente lê focado em Abrão e Sarai, a gente já vê que mancada, né? Eles esqueceram da promessa de Deus. Tá bom, 10 anos se passaram e não aconteceu. Mas quando a gente olha pela perspectiva de Agar, o que aconteceu aqui? Aconteceu um abuso sexual. Aconteceu que aquelas pessoas que deveriam protegê-la, que aquelas pessoas que deveriam cuidá-la, a usaram.
Em momento nenhum Agar foi consultada se ela queria participar daquilo. E o pior, não só a situação do abuso, mas o filho nem mesmo seria dela. Ela seria espoliada do próprio filho, que seria o filho da patroa e do patrão. Irmãos, quando a gente pensa que isso acontece hoje, as estatísticas apontam que a cada 3 minutos uma menina brasileira é abusada sexualmente. Será que isso só acontece lá fora, irmãos? Nós conversamos com os nossos filhos, nós conversamos com as nossas filhas, porque, irmãos, o diálogo é o caminho coerente. Quando Deus coloca essa história na palavra, é para falar: igreja, acorda. Não quero que sua filha, que seus filhos sejam contados como aconteceu com essa jovem, ou como aconteceu com José, quase aconteceu com José. É que José consegue fugir, mas sofre todas aquelas injustiças. Irmãos, os dias são maus, cada vez mais tensos. E se nós queremos criar nossos filhos, nossas filhas, nossos netos no caminho do Senhor, nós também temos que abrir os olhos deles para a realidade do mundo, porque a vida é injusta. Nós vivemos numa sociedade extremamente sexualizada. As roupas, nós acabamos de passar agora por um carnaval, e o que a gente vê na rua, o que as crianças vestem, as festas. Hoje nós temos as redes sociais, o que os pais muitas das vezes colocam imagens de seus filhos nas redes sociais. Nós não sabemos o risco a que nós expomos os nossos filhos. No começo do ano, ainda em janeiro, no local que eu trabalhava, nós fizemos uma pesquisa que nos chegou uma comunicação, nos chegou uma denúncia, que boa parte desses videozinhos de TikTok que tem desafios de dança parecem tão inocentes, né? As próprias crianças filmam dançando e jogam ali naquela plataforma rápida. Boa parte desses vídeos estavam alimentando sites de pedofilia. Cuidado, zelem por seus filhos, protejam seus filhos, ouçam seus filhos. Porque muitas das vezes o nosso grande problema é não ouvir. E aqui nós vemos que Agar em momento nenhum foi ouvida. Agar em momento nenhum foi perguntada se ela queria participar daquilo. E era algo que nós não precisamos nem falar, totalmente fora do propósito de Deus para a vida dela. Quantas coisas de repente nós já vivemos e precisamos engolir? Quantas injustiças talvez nós passamos e não tivemos quem nos desse acolher? E o que a gente percebe na vida de Agar é que isso vai fermentando em seu coração. Tanto é que olha a continuidade do verso 4. Nós paramos até o momento que ela concebeu. E segue ainda o verso 4 do capítulo 16. E foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Pensem comigo, ela foi retirada da sua terra, ela era escrava, ela é submetida a essa situação e de repente Agar tem o que diz o dito popular, literalmente um rei na barriga. Ela olha para sua senhora e pensa o seguinte: eu tenho algo que você não tem. E é importante nós termos em mente que a relação escravo e senhora é muito diferente de uma relação de emprego que nós temos hoje. O senhor e a senhora eram donos de vida e morte desse seu escravo. E é isso que Sarai vai pleitear. Segue no verso 5. Então disse Sarai a Abraão: minha ofensa é por tua causa. Minha serva pus eu em teus braços, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está nas tuas mãos, faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Podemos imaginar o que Sarai fez com Agar? Acho que nem é bom a gente imaginar. Lembrando, ela como senhora tinha poder de vida e morte. Essa jovem escravizada, longe da sua terra, desrespeitada de forma máxima, abusada,
agora no mínimo apanha grávida. A gravidez é um momento de maior fragilidade na vida da mulher, de maior vulnerabilidade na vida de uma mulher. E agora essa jovem, no mínimo, foi tremendamente castigada por Sarai. Amados, na nossa sociedade, recentemente nós vimos essa questão do Rio Grande do Sul, da vinícola de trabalho escravo. Nós temos visto tantas outras situações, Brasil afora, a exploração da mão de obra infantil. É tão comum aquela história de apadrinhar. Eu tenho uma afilhada no interior e ela lá não tem acesso a estudo, então eu trago para minha casa para ela estudar. Só que chega aqui não estuda, vai trabalhar de manhã até de noite, e se der, ela vai estudar. O horário de trabalho excede muito qualquer legislação, e como tem uma relação de afinidade, isso nunca é comunicado. Dificilmente uma carteira é assinada numa situação dessa. E a pergunta que eu faço é como nós, igreja, temos nos colocado frente a essa realidade. A Bíblia fala que a nossa justiça tem que exceder a justiça dos fariseus. Será que nós temos sido porta-voz? Nós temos brigado pelo direito dos outros? Pensa bem, Abraão não podia ter falado: calma aí, Sarai, vamos conversar sério. Quem teve a ideia de engravidar escravo? Calma aí, Sarai, vamos pensar o seguinte: ok, a ideia foi sua, eu aceitei, eu já não devia ter aceitado, e agora você está querendo castigar a escrava, vamos dar uma bronca nela, mas vamos pegar leve. Será que nós, igreja, temos nos levantado e apontado os erros da sociedade? Ou será que, como Abraão, a gente fala: o problema é seu, ela é sua, certo? Resolve aí. O problema é dos outros, não são os meus filhos, não é o pessoal da minha igreja, não são as minhas crianças, são os outros. Essa semana nós recebemos uma sobrinha que mora na Itália, e eu estava perguntando para ela como é que está essa situação da guerra, qual o temor, né? Como estão, né, vivendo os italianos numa guerra no mesmo continente. E ela falou assim: a preocupação é de caráter econômico, a preocupação é porque tudo fica caro, porque quanto aos ucranianos, nós não temos nada com eles. Ela já se colocou até como italiana: nós não temos nada com eles, é um povinho michuruca, não tem nada de bom na Ucrânia, nem sei por que está continuando essa guerra. E aquilo doeu porque foi minha criança, foi minha sobrinha, minha sobrinhazinha. Gente, será que quando é com os outros não dói em mim? Será porque, lembra aquela história que a gente conta no departamento infantil, que numa fazenda, a mulher do fazendeiro ficou doente e falaram: vamos fazer uma canja para a mulher do fazendeiro. Aí a galinha chegou apavorada no meio dos animais e falou: gente, a esposa do fazendeiro está doente, querem fazer uma canja. Problema seu, você quer galinha. Só que aí quem ia matar a galinha acabou sendo picado por uma cobra e se cortou, então teve que chamar o médico, aí já matou a vaca, aí depois o cavalo. Eu sei que no final das contas todos os animais foram envolvidos na história, e eu acho que só quem sobreviveu foi a galinha. Muitas das vezes a gente acha que quando é com o outro não vai nos envolver, e Abraão vai pagar caro pela omissão e pelo silêncio dele. Amados, se nós como igreja não nos posicionarmos no tempo presente, tenha certeza que nós também vamos pagar esse preço. Vamos seguindo aqui. Nós paramos então no capítulo 16, quando Agar foge, né? Vamos ler de novo então o verso 6. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está em tuas mãos, faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Um escravo fugitivo era alguém que poderia ser morto. Para essa jovem fugir, a gente pode imaginar o tamanho da aflição que ela passou. Vamos ver o que vai acontecer logo em seguida, dos versos de 7 até 9. Diz assim: e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai,
de onde vens e para onde vai? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de sua mão. Estava tão boa a história, né? Apareceu um anjo. Eu acho que ela pensou: caramba, né? Alguém se preocupou comigo. E o anjo fala tudo que ela não queria ouvir. Irmãos, a gente pode colocar isso muitas das vezes na nossa vida. Lembram de um hino que fala do tapeceiro? Muitos atos de Deus na nossa vida, quando a gente olha de baixo, como quem faz um tapete, parecem linhas emaranhadas, em que a gente não compreende aonde Deus pretende chegar. Mas, para Agar, nesse momento, ela pode pensar: voltar, me humilhar. Mas qual era a condição social dela? Ela era uma escrava. E mais uma vez eu me permito fazer uma comparação com José do Egito. Lembra quando José adivinhou os sonhos do copeiro e do padeiro? Eu não lembro exatamente quem sobreviveu para voltar, né? Mas para o sobrevivente ele falou: olha, quando você for restituído no seu local, lembra-te de mim. Ele lembrou? Não. Mas tem até a doutora Tânia Tereza, ela é uma juíza, e ela gosta muito de pregar nesse texto. Ela fala: talvez, eu acho que foi o padeiro que foi restituído, foi o copeiro? O copeiro, obrigada. Se o copeiro fosse levar José, né, conseguisse tirar o José da cadeia, de repente José ia se tornar um grande lavador de pratos na corte egípcia. Ele era só um copeiro. De repente José ia se tornar o melhor cara que ia polir a prataria do Egito. Mas Deus tinha um plano maior para José, como Deus tinha um plano maior para Tamar. Amados, amadas, se hoje você está vivendo uma injustiça, lembre-se de qual é o seu papel e tenha certeza que Deus está atento ao seu choro. Deus vai mudar a história de Agar, mas do jeito dele, que é bom, agradável e perfeito. Ela, como escrava, deveria voltar, porque senão qualquer pessoa que a encontrasse no caminho poderia matá-la. Então ela precisava voltar e se humilhar. E é interessante, a gente pode pensar: puxa vida, né? Ela estava grávida do filho de Abrão. Abrão podia mandar alguém, né? Um dos empregados dele atrás: traz essa garota de volta. Ninguém foi atrás dela, mas o anjo de Deus foi. Amados, Deus está vendo. Deus viu o seu passado com amor e Ele estava presente. Deus está vendo o nosso presente com amor. E Deus já viu, já anteviu o nosso futuro. Nós podemos descansar nas promessas do meu Deus. Hoje nós cantamos aqui os hinos e como eu sinto saudade, Roseli, a gente pode até propor lá, a gente sente saudade do cantor cristão, a gente sente saudade do hino, né, do inário para o culto cristão. E me ocorreu agora: bem seguro nos eternos braços do meu rei. Eu não estou lembrando exatamente a letra, já tem tempo que eu não canto, né? Mas a gente pode viver seguro nos eternos braços do meu rei. E o anjo, Deus é tão tremendo que ele não falou só volta e se humilha. Olha o que segue o verso 10. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz a um filho, o qual chamarás de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem valente, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, mas ele habitará no meio de todos os seus irmãos. Gente, em que momento na Bíblia Deus tem um diálogo desse com Sarai? Não tem. Deus tem um diálogo desse com Abrão, mas com Sarai não. Muitas das vezes, quem pratica a injustiça sobre nós perde a oportunidade de ser amigo de Deus e receber essas promessas maravilhosas.
Agar tinha que voltar e se humilhar, mas na certeza de que o filho dela seria um grande homem. Talvez eu, no lugar de Agar, ia pensar, é claro, ele é filho de Abraão, ele vai herdar. Ele aqui falou de irmãos, mas Deus, para ela, para Agar, não falou nada que ainda viria Isaac. Mas ela já tinha ouvido essa história. Mas enfim, vamos dar sequência aqui na nossa caminhada. Deixa eu só me localizar aqui no meu rascunho. Porque agora acontece toda essa situação, ela volta, mas o tempo passa e as relações continuam conflituosas. A gente já viu que Sarai é alguém de gênio forte. E voltando para o capítulo 21, olha o que acontece no verso 9. Primeiro, como Deus prometeu, e sem precisar de ajuda alguma, de fato, Sarai concebe, tem um filho forte, nos 100 anos de Abraão, que muda o nome, agora sim, Abraão, e Sarai passa a ser Sara. E é interessante que o nome do filho é Ismael, e eu acho interessante como Sarai muda as coisas de acordo com o interesse dela. Olha o verso, no capítulo 21, os versos 6 e 7 diz assim: E disse Sara, Deus me deu motivo para rir, todo aquele que ouvir se rirá comigo, porque o nome Ismael quer dizer riso. Mas foi exatamente por isso que Deus botou o nome de Ismael de riso? Ou foi porque Sarai riu quando Deus falou lá na tenda, né? Ela estava dentro da tenda, Abraão estava do lado de fora, e falou, certamente ela vai conceber, e ela riu como galhofa, né? Vê se é possível eu ainda conceber. Mas aqui Sara já muda um pouco a verdade. E aqui a gente também tem que parar para pensar uma outra coisa. Ela, sem sombra de dúvida, está na galeria dos heróis da fé. Mas ela poderia estar numa posição mais honrosa, não podia? Ela duvida da palavra de Deus. Ela tem essa ideia que não foi nada legal. Mas o quanto nós não somos parecidos com ela? O quanto de nós, muitas das vezes, não queremos dar uma ajudinha para Deus, dar uma força, como se Deus dependesse da gente. Enfim, nasceu Isaac. Vamos agora para os versos de 9, Gênesis 21, verso 9, diz o seguinte: E viu Sara que o filho que Agar, a egípcia, tinha dado a Abrão, zombava de Ismael. E disse a Abraão, ponha fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaac, meu filho. Eu acho que se a gente fosse botar na linguagem de hoje, ainda ia falar, esse bastardinho, esse teu filho aí, Abraão, o meu filho não vai herdar, não. Como tudo muda, né? E mais uma vez, não sendo suficiente tudo o que já aconteceu, lá vai Agar passar por uma nova situação. Vamos seguir dos versos 11 até o 14. E pareceu essas palavras muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão, não pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouça sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é a tua descendência. E aí entra o verso que a gente já leu. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água e deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. Então ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Deus falou para seguir o que Sara havia falado. Mas falou como? A escolha do como foi de Abraão, né? Da água, do odre, nenhuma mula, nenhumas moedas de ouro, nenhumas mudas de roupa. E aqui a gente fica pensando como é fantástica a palavra do Senhor, porque quem somos nós frente a Abraão, o pai da fé? Mas aí a gente lembra do livro do Tiago, homem sujeito às mesmas paixões. Não era referente a Abraão, mas a gente pode botar. E o mesmo Deus fiel a Abraão,
com toda a sua insegurança, porque Abraão não se posicionou enquanto líder e chefe e esposo e senhor. O mesmo Deus de Sara, sangue quente, braba. A minha mãe era bem baixinha e ela fala assim: eu acredito que Sara era baixinha, porque as baixinhas, e eu, ai de mim de contradizer minha mãe, né, porque ela é firme. E a gente vê que mesmo Sara, com todo o seu temperamento difícil, está lá na galeria de heróis da fé. Isso traz uma alegria para a gente, né? Porque o nosso nome também um dia vai para lá, a despeito de mim, a despeito dos irmãos, a despeito das nossas intransigências, das nossas cabeças duras, do nosso temperamento difícil. Deus nos ama. E olha, por que Deus permitiu que Abraão despedisse Ismael sem nada? Eu acho que pelo que acontece mais à frente. Vamos pular um pouco, porque nós já lemos uma série de versículos aqui, mas eu quero me adiantar a essa parte. Olha o versículo 20, depois a gente vai voltar para o 17 e 19, mas olha o 20. E era Deus com um moço que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Abraão foi pai de Isaac, mas Deus foi pai de Ismael. Amados, as nossas vidas dão tanta volta, e eu já compartilhei isso uma vez na igreja do Capuia. Tem versículos às vezes que a gente acha que estão lá só porque tem que estar lá, mas um dia eu me agarrando naquele versículo que diz que Deus é pai de órfãos e marido de viúvas, e eu posso dizer: Deus é fiel, Deus cuida de nós. Não importa as circunstâncias, não importa se estamos lutando sozinhos, Deus cuida de nós. Aliás, nós nunca estamos sozinhos. Por maior que seja a injustiça, por maior que seja a dor, Deus cuida de nós. E Agar? Como é que termina aqui a história de Agar, já caminhando para o fim? Vamos voltar ao versículo de 16 até o 19. Diz assim o 16. Eu acho que eu tenho que voltar até o 15. Né? Que no 14 ela saiu andando errante, ou seja, sem caminho, sem destino. E aí começa, na realidade, confirmando o nome dela, errante. O versículo 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, que era um adolescente, a gente pode presumir. E foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. Vou parar por enquanto um pouco aqui. Quando Sarai, castiga Agar, o que ela fez? Fugiu. Quando ela vê essa situação do seu filho quase à morte, o que ela faz? Foge também. Ela fica numa distância, porque claro, que mãe quer ver o seu filho morrer. Mas quem Ismael tinha naquele momento? Ela. Fisicamente, quem ele tinha ali presente com ele era Agar. E um ponto que eu quero falar: a nossa dor, por maior que seja, não é motivo para sermos negligentes à dor de quem Deus nos confiou. A Bíblia nos fala, no livro de Timóteo, se eu não me engano: quem não cuida dos seus é pior do que infiel, e negou a fé. Irmãos, nas varas de família, o que nós vemos de pais e mães abandonando seus filhos. Um relacionamento acaba, abandona seus filhos. Aí a gente fala: isso é muito comum na nossa cultura, por parte dos pais. Mães também têm feito isso. Em nome desse empoderamento feminino, tem sido desculpa para não se cuidar dos seus filhos. Se Deus nos confiou, são para nós zelarmos por eles até o fim. E mais, digo mais, os nossos pais. Nós estamos numa geração que os nossos pais se tornaram dependentes. Eu estou nessa geração.
Hoje eu tenho que zelar pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha tia, porque até aqui eles zelaram por mim. Eu agora vou virar as costas? Volto a dizer, se a igreja de Cristo não exceder em justiça os infiéis, quem somos nós? Num dos cânticos, né, as irmãs perguntavam, quem sou eu? Quem somos nós diante do nosso Deus e Redentor? E olha a estratégia de Deus com Agar. Ela se afastou, né? No verso, para que eu não veja morrer o menino, assentou-se em frente, eu estou no final do 16. Levantou a sua voz e chorou. Aí vem o 17. E ouviu Deus a voz de quem? Do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe, que tens, Agar? Agar, lembra do nosso encontro. Agar, não é hora de chorar agora não. Agar, eu já te dei uma promessa. Porque o nosso Redentor vive e nós podemos crer no amanhã. Não importa quem assume politicamente a nossa sociedade, não importa se o nosso emprego fecha as portas, não importa se nos persegue, não importa, o nosso Deus continua soberano. O Deus de ontem é o Deus de hoje e é o Deus de amanhã. Não nos foi prometida a vitória. Deus nos prometeu sermos mais do que vencedores, não só vitoriosos, mas mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E olha como continua esse diálogo maravilhoso. Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está. Erga-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Amém? Podemos tomar posse disso para os nossos filhos. Podemos tomar posse disso para o nosso departamento infantil. Podemos tomar posse disso para os nossos adolescentes. Amado, sabe o que o nosso país precisa? Que os nossos filhos sejam consagrados ao Senhor. E a história dessa terra muda. É claro, começa em nós. Mas se a gente pega os nossos embaixadores, né, Cristiano, e faz com eles esse afã, esse amor à palavra, temor ao Senhor, a gente muda a história da nossa terra. Irmãos, os dias são maus. Sem sombra de dúvida, nós devemos ser a igreja dos últimos tempos. Mas lembra quando o povo foi levado para a Babilônia? O que Deus falou para o povo no livro de Jeremias, capítulo 29? Quando vocês forem transportados para lá, para aquela terra, vocês vão plantar árvores, vocês vão casar suas filhas, vocês vão casar seus filhos e vocês vão orar pela paz da cidade para onde vocês foram transportados, porque na paz da cidade vocês terão paz. Nós temos levantado o clamor pelo nosso país, pela nossa sociedade, pela nossa ilha do governador, irmãos. Enquanto nós estamos aqui, até que ele venha, é hora da sua igreja fazer barulho, é hora de falar, aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram até aqui, é hora dessa igreja ficar cheia, não é, pastor? É hora da sociedade feminina ser intensa, é hora dos adolescentes convidarem outros, é hora de mensageiros e embaixadores terem orgulho do rei a quem serve, é hora de nós revolucionarmos essa sociedade. Não estamos de férias, não vamos cruzar os braços e esperar o apocalipse acontecer. Como disse mais uma vez o anjo Agar, erga-te, toma o menino pela mão, porque farei dele uma grande nação. E caminhando para o final, versos 19 e 20. E abriu Deus os olhos e viu um poço de água, no qual foi encher o odre de água e deu de beber o moço. Só o teu 19. Esse poço apareceu magicamente. E Deus falou que haja um poço e apareceu um poço. O que os irmãos acham? Não, o poço já estava lá. Mas sabe qual é o problema? A mágoa nos cega. A falta de perdão nos cega. A raiva nos cega. O ódio nos cega. O desejo de vingança nos cega. E a maior tragédia é que Agar e seu filho iam morrer de sede do lado do poço. Irmãos,
mais do que legítimo Agar ter todos esses sentimentos. Eu não sei a história dos irmãos, eu não sei as dores, as lutas, as injustiças que os irmãos já passaram nas suas vidas, mas eu sei de uma coisa, como nós cantamos, como as amadas irmãs cantaram: Deus tem rios de água viva para nos dar nessa noite. É hora da gente clamar: Senhor, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, porque o poço está ali. A solução do nosso problema está ali. Abre os nossos olhos. Deus é contigo, Deus é comigo. Nós podemos revolucionar essa sociedade com mulheres empoderadas, não no poder que essa sociedade nos oferece, mas no poder do nome de Jesus, que é o poder que está acima de todo nome. É o poder que muda a nossa história. Abra os seus olhos, Agar. Abra a mão, troque toda dor, toda mágoa, toda tristeza. Entrega ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém? Eu vou pedir para a Roseli vir aqui, eu vou pedir para que ela ore, para que Deus abra os nossos olhos. Quantas vezes a gente não consegue ver o que está ao nosso redor? Que Deus tire de nós esse sentimento de injustiça. E eu só esqueci de contar uma coisa. Lembra que Deus deixou Agar ir embora? Ou, aliás, deixou Abraão deixar Agar ir embora? Quando o Senhor deixa a escrava ir embora, ela deixa de ser escrava. Ela precisava voltar e se humilhar para mudar o status social dela. Deus quer mudar o nosso status, irmãos. Deus quer mudar a nossa história. Mas para isso, a gente tem que trocar a nossa má água. Mágoa é isso, má água, pelas águas puras que descem do trono, e pedir que o Senhor abra os nossos olhos. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, louvado e agradecido seja o seu nome, Senhor. Senhor, muito obrigada, Senhor, meu Deus, pela tua palavra, Senhor, dessa noite, Pai. Muito obrigado porque o Senhor se revela a nós, Senhor, meu Deus, através da tua palavra, Senhor. Senhor, muito obrigado porque o Senhor abre os nossos olhos, Senhor, Deus. Como fez ali com Agar, Senhor, meu Deus. Agar não viu, Senhor, o que estava diante dela, Senhor. Aquele poço, Senhor, para refrescar, Senhor, para dar ao seu filho. Ela simplesmente, Senhor, estava de olhos fechados, Senhor. Mas o Senhor abriu os olhos dela, Senhor, meu Deus, e mostrou a ela, Senhor, aquele poço. Para que ela viva, Senhor, para que ela vivesse, Senhor, meu Deus, com o filho, Pai. Muito obrigada, Senhor, meu Deus, porque o Senhor está conosco, é Senhor, verdade, meu Deus. Senhor. O Senhor tem estado com cada um de nós, Pai querido, nos mostrando, Senhor, ali, Senhor, a solução para os nossos problemas, Senhor. É verdade. Muitas vezes ficamos de olhos fechados, Senhor, muitas pensando que não há solução, Senhor. Mas o Senhor tem a solução, Pai. Só o Senhor pode fazer o impossível na nossa vida. É verdade, Senhor. Senhor. Ó Senhor, nós agradecemos, Senhor, meu Deus, porque temos ao Senhor, Pai querido, temos a Tua palavra, Senhor, que é viva, Senhor, e eficaz, Senhor, na nossa vida, Pai. A Bíblia, Senhor, é um manual de vida, Senhor, para cada um de nós, Pai querido. Nós agradecemos, Senhor, no nome santo e maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, Pai. Essa mensagem maravilhosa, Senhor, dessa noite, Senhor, meu Deus, que possamos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que ouvimos aqui, Amém, Senhor, Deus. Senhor. E possamos, Senhor, confiar, Senhor, em Ti, Pai querido, nosso Deus, Senhor, Deus único, verdadeiro, maravilhoso, Senhor, meu Deus. Muito obrigada, Pai. Nós agradecemos, Senhor, no nome santo e maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.